Estamos agora deliciados e comovidos por estas prosas tão densamente vividas. Temos a oportunidade de colocar algumas questões. Quem quer perguntar-me coisas? Mas que plateia silenciosa. Os meus alunos são muito menos silenciosos. Vou-vos fazer a coisa ao contrário. Algum de vocês já ouviu o ruído do silêncio? Já alguma vez se deram conta de que o silêncio tem, de facto, para cada um de nós, ruído? Eu posso vos dizer que, de facto, durante 10 anos, nunca tinha ouvido o mínimo ruído. Eu achava que a minha casa era completamente silenciosa e mais, que muitas vezes, eu gosto de trabalhar de noite, eu sou noctívaga, como aqui se diz, me sabia bem parar e dizer que bom que é este silêncio. Vejam bem a diferença. Quando se está feliz, que bom que é o silêncio. Quando se está triste, que ruído enorme, intenso, imenso vem o silêncio. E eu falo do silêncio porque não é de uma forma sistemática, não é de uma forma seguida. Eu conheci o padre Tolentino pessoalmente numa fase complicada da minha vida, que foi quando o meu filho Miguel morreu. E se há coisa sobre a qual eu tenho falado com o padre Tolentino é da minha necessidade cada vez maior. E não sou nada uma pessoa fechada sobre mim próprio, a carpir as minhas desgraças. Sou uma pessoa bem disposta e que vivo até bastante bem para o exterior. A necessidade cada vez maior que eu tenho, como me acontecia aos 18 anos, é engraçado, quase que se fecha um ciclo de precisar de silêncio à minha volta. Uma das coisas que me descontrola o pensamento é a minha querida Érica, que é a minha colaboradora, perguntar-me: e agora o que é que eu faço? Que é a minha empregada doméstica, que me pergunta com frequência: agora o que é que eu faço? Isso é uma perturbação para o meu silêncio. O silêncio para mim hoje é um património inestimável, porque acompanha outro, que é o tempo. Há duas coisas que nós temos muito pouco: é tempo para nós e silêncio dentro de nós. Portanto, se alguém quiser falar sobre o silêncio ou sobre o ruído, eu estou aqui. Mas, pelos vistos, eu encantei esta plateia, não tem nada para me perguntar. Eu fico diminuidíssima, vou para casa diminuidíssima. Não vai, ao contrário, ao contrário. Nós ficamos cheias com o que a Ivete disse. Mas perguntem-me coisas. Eu tenho a impressão que sou colega, sabe? No Filipe. Pois é, muito natural, eu andei no Filipe. 44, 45. Sim. Era emblema de que cor? Primeiro, cinzento. Pois, era o meu. O nosso emblema não dizia muito sobre o nosso futuro, mas foi cinzento. E terminou no Filipe ou não? Não, depois fui para Angola. Eu fui para o Dona Leonor, onde realmente deixámos de ter emblema e passámos a ter umas bolinhas que também foram cinzentas no meu caso. Eu não sou nada pessimista, acho que depois dei cor às bolas, mas as bolinhas que tive também eram cinzentas. Então ninguém quer perguntar nada. O que fazes em relação quando esse silêncio é atroz? Quando o silêncio é atroz. Pergunta bem. Quando o silêncio é atroz. O silêncio atroz vem habitualmente com qualquer coisa que nós estamos muito pouco dispostos a encarar. Se há um silêncio atroz é porque alguma coisa dentro de nós não está a funcionar bem. Pode-se sentir um silêncio atroz. Repare, neste texto que eu escrevi sobre o silêncio, eu tinha acabado de me divorciar, eu tinha um desgosto atroz desse acontecimento. Os desígnios de Deus são muito estranhos. E anos mais tarde, eu lembro o silêncio muito bem, mas felizmente não lembro a dor que esse silêncio atroz me trouxe. Veja como é complicada a alma humana. Eu lembro-me do silêncio, lembro-me dos ruídos que havia
à volta desse silêncio, que eram correspondentes a um estado de espírito. Hoje, que passaram muitos anos sobre isso, eu penso que bom que foi ter ouvido o silêncio, mas já não me lembro da dor que esse silêncio me trouxe. Lembro-me perfeitamente do ruído do silêncio. O que significa que, de algum modo, eu resolvi dentro de mim, aliás fiz análise, portanto, não me deixei ir na onda de não me entender, não, eu queria entender-me. Mas eu queria entender-me porque é que certas coisas não tinham acontecido. E um divórcio nunca acontece por culpa de uma pessoa só, como calcula, não é? São sempre dois a dançar o tango, seja a dançar bem ou a dançar mal. E, portanto, eu queria perceber porque é que isso me tinha acontecido. E não ficar virada para mim a dizer eu é que sou a desgraçada, eu é que sou a que sofro as consequências. E, portanto, tive a sorte de alguém perceber muito bem isso. Portanto, o silêncio deixou de ser atroz para ser um silêncio sentido, um silêncio de que eu hoje preciso. O silêncio atroz significa que alguma coisa dentro de si, no seu coração, na sua alma, ficou desequilibrada. E, portanto, é preciso reequilibrar. É preciso voltar a perceber o que é que trouxe esse desequilíbrio. Num caso de um divórcio, pode perceber em que é que eu falhei. E um dos riscos é dizer fui eu que falhei. Não fui nada, falhei. Eu costumo dizer uma coisa, enfim, isto é pessoal, mas acho que é útil, porque vocês estão numa idade em que isso pode ser muito útil. Muitas vezes, quando eu penso, por exemplo, porque é que eu me separei, eu penso que a minha parte de responsabilidade corresponde a ter dado sinais que não correspondiam a mim própria. Portanto, eu terei com certeza ao longo do meu tempo de namoro, etc., dado sinais de que era uma pessoa que não era. E o meu marido que queria era que eu fosse essa pessoa e eu não estava nada interessada em ser. Portanto, o desequilíbrio às vezes vem dos próprios sinais que nós damos e que os outros percebem de uma determinada forma. Portanto, muitas vezes o ser humano dá sinais errados de si próprio. E eu hoje sei que sinais errados é que dei. E aprende-se com a vida, aprende-se com o tempo, aprende-se sobretudo. Eu costumo dizer uma coisa que vos vai escandalizar muito, mas é a verdade. E que é verdade tem metade do pecado perdoado. Eu gosto muito de mim. E eu não seria a pessoa que sou se não tivesse passado por uma série de alegrias, de desgostos, de coisas que fazem aquilo que é a minha matéria. Por norma, e o padre Tolentino sabe bem isso, eu rebelo-me contra aquilo que não entendo, eu rebelo-me contra aquilo que quero ter e não tenho. A fé, por exemplo, é um exemplo. Eu quero ter fé, mas não fui bafejada com ela. Portanto, todos os dias eu peço para a ter. Lá vem vindo a prestações, lá vem um dia em que vem mais, outro dia em que vem... Portanto, o silêncio atroz vem sempre, sempre, pode crer, de qualquer coisa que em nós não está bem resolvida. E é bom a gente perceber o porquê. Eu tinha um filho que me costumava dizer: eu não percebo como é que a mãe se quer psicanalizar. Eu já o que sei de mim já me custa tanto, também ainda quer saber mais. Mas quis, e foi muito útil. Foi muito útil. Julgo que estou a caminhar para aquilo que se pode, e tem que ver com o silêncio, no fundo ser uma certa forma de serenidade. De serenidade. Eu não tenho, neste último livro eu digo que tenho muito poucas certezas. As certezas que tenho acompanham há 50 e tal anos. Tinha muitas dúvidas, hoje tenho muito menos dúvidas, não porque tenha resolvido as dúvidas, mas porque há uma série de dúvidas que deixaram rigorosamente de me interessar. Ficaram pelo caminho, não tem importância nenhuma. O essencial na vida é distinguir entre o que é acessório e o que é essencial. E dúvidas acessórias, eu deixo-as pelo caminho. Vão voando com o vento. Ficam as outras. E as outras, com essas, eu tenho que conviver. E às vezes não convivo bem. Às vezes convivo mal. E às vezes, ainda ontem disse numa entrevista que há de passar na televisão, perguntaram: mas você é católica e não tem conflitos? Claro que tenho.
É lógico que tenho. Os meus filhos têm conflitos com a mãe e com o pai. Se a igreja é mãe, se é pai, eu de vez em quando tenho conflitos. Tenho. E às vezes acho que era bom que ela mudasse e que não fosse só eu a mudar. Mas isso é uma riqueza enorme, que é a capacidade de a gente olhar para dentro de si e perceber que também tem o direito a irritar-se de vez em quando contra o pai ou contra a mãe. Só que não conhecemos, e há bocadinho eu dizia-vos isso na entrevista, só que nós não conhecemos os desígnios que nos estão reservados. E eu, cada vez que mais tempo passa, eu percebo as coisas que me estiveram reservadas. E pronto, e ninguém me pergunta mais nada e eu já falei imenso. E foi muito bom ouvi-la. Vou contar uma coisa. Como sempre cresceu por também ter tido filhos com posturas muito diferentes. Ai, minha querida, foi um crescimento que nem queira saber. Eu aprendi imenso com os meus filhos. E devo dizer, e isto não é fantasia lírica, os meus filhos obrigaram-me, é o termo correto, a rever uma série de coisas que eu tinha recebido dos meus pais e que já não correspondem. Mal seria se eu fosse igual aos meus filhos, ou era eu que estava taralhoca, ou eles não estavam na sua época. Mas aprendi muito com eles. E sobretudo vou-lhe dizer, aquilo que eu mais aprendi, sobretudo com o Paulo, mais até com o Miguel. O Miguel era mais parecido comigo. Quando eu era mais nova, eu interessava-me por muita coisa. Era tudo essencial, perceber isto, saber daquilo, era tudo essencial. Hoje, a grande sabedoria, e foi através deles que eu percebi isso, é que há uma série de coisas que não vale a pena a gente perceber. São tão temporais que 30 anos depois, ou 10 anos depois, ou 10 meses depois, algumas lágrimas que eu chorei, olha que pena que foi que eu as tenha chorado, não valeram de toda a pena, percebe? Mas isso só a vida é que ensina. Portanto, aprendi com os meus filhos. E mais, a faculdade deu-me sempre uma coisa, e isso agora vou-vos fazer um elogio, em termos dos alunos. Os alunos que eu tive foram das pessoas que mais me ensinaram. Contestando-me, acariciando-me. Eu tive sempre uma relação muito próxima com os alunos, que ia para além das aulas, com quem almoçava, com quem tomava café. Isso constituía uma originalidade na época, mas mantive sempre uma proximidade, sem nenhuma dificuldade em os classificar, independentemente disso. Mas tinha a vantagem de perceber porque é que certas coisas aconteciam na vida deles. E, portanto, aprendi, e acho que os velhos podem aprender com os novos muita coisa. Não tudo, e podem e devem ensinar muita coisa. Os meus avós ensinaram muito, para não falar já da minha mãe e do meu pai. Portanto, aprendi sim, e ainda estou a aprender. Dou muitas vezes comigo a dizer: estúpida, não pensei nisto. Verdade. Ninguém mais tem dúvidas. Desinteressante criatura que eu devo ser. Não, estou ao contrário mesmo. Ninguém tem coragem para fazer uma coisa. Pronto. Vejo-vos muito atentas, mas não participativas. Mas tendo começado com o cinzento na escola, qual é hoje a sua cor? Se tivesse de partir de uma cor para falar de si... Adoro branco. E porquê? Adoro branco porque não tem cor nenhuma. É a síntese de todas as cores e não há nada... Se tiver uma pinta que seja, fica maculado. Portanto, branco para mim é a minha cor. Não posso andar com esta idade vestida de branco. Mas a minha mãe tinha 70 e muitos anos e a cor que ela mais usava no inverno, lembro perfeitamente disto, eram lãs brancas. Depois do branco, gosto de vermelho. Mas não tenho nada de vermelho, nem do Benfica azul, mas gosto de vermelho. Gosto de vermelho. Gosto daquele vermelho que se nota em qualquer sítio. Se eu tivesse sido dos tempos, se eu tivesse militado no Partido Comunista, não usaria vermelho, porque os comunistas no seu tempo não podiam usar cores vivas, porque
numa assembleia, num agrupamento, uma cor dessas é imediatamente detectada. E, portanto, lá eu não encalço por causa do vermelho, embora eles gostem do vermelho. Mas é assim. Nós agradecemos muito. Estes encontros são assim... Tão silenciosos. Isto não é um encontro, isto é uma palestra. Olha, se eu fosse uma mulher embiocada, que ficasse assim sem falar, ninguém me perguntava nada, eu entrava de frente e saía de mansinho. Quer dizer. Conhecemos como é que estamos cá. Pois, isso eu agradeço. Isso é muito bonito. Salvaram-se agora. Salvaram-se com esta experiência. Temos agora a oportunidade para uma breve sessão de autógrafos. Se quiserem, quem quiser, pedir algum autógrafo. E se me quiserem cá uma vez para fazerem perguntas, as que não fizeram agora, é só dizer. Muito obrigada, Padre.